Boa noite, tudo bem? Bom, continuando aqui com as minhas análises, hoje é dia 28 de outubro de 2024, fala a data, porque esse vídeo vai ser postado bem mais pra frente, depois que eu terminar as minhas análises de Guerra e Paz, mas por enquanto eu fiz esse pequeno desvio de caminho para ler um livro, Pequena Coreografia do Adeus, da Aline Bay, pela Companhia das Letras. Um livro que me foi recomendado por uma querida amiga. Fico muito contente, inclusive, por ele ter sido recomendado. Ele destoa do tipo de livro que eu costumo ler, mas é um livro muito bom. E ainda assim, além do mais, ainda foi um livro que foi emprestado, né? Não comprei esse livro, ele foi entregue em mãos para lê-lo. E a pessoa, para confiar em ti, para entregar um livro que ela gosta em mãos, é raro, é bonito. Eu sei porque eu cuido bem para que eu entregue meus livros, então fiquei contente também por isso. Bom, vamos ao livro então. Ele é um livro curto, né, uma linguagem simples, porque o eu lírico, a grande maior parte do livro é criança, né, ou jovem adulto também sem muita instrução, então não há por que a linguagem ser rebuscada de qualquer forma, né? Mas apesar de simples, ela é profunda, né? É notável como a escritora consegue dar profundidade para um contexto infantil, né? Uma criança de 6, 7 anos, talvez 10, eu acho que é 6 ou 7, se não me engano. Mas ela consegue dar profundidade para as experiências vividas por essa criança, por esse eu lírico, e sem destoar do contexto que é possível, né? Porque, por exemplo, vai falar em melancolia. A criança não sente melancolia. É um sentimento que ele é mais grave, ele demora mais tempo a surgir, né? Precisa de uma passagem de tempo um pouco maior. Assim, são sentimentos que são típicos de uma maturidade. Ela consegue dar profundidade, não que tu olhe assim, pô, isso aqui não combina com a cidade, não. Faz sentido, é possível, né? E uma linguagem limitada, né? E ainda assim limitando a própria linguagem, porque ela, como autora, né, deve ter um repertório imenso. E aí conseguir se enquadrar em um padrão reduzido para expressar os sentimentos que ela quer expressar é notável. É difícil de fazer isso, assim, adequar o texto conforme o eu lírico imaginado, né? Acho que é de uma complexidade importante, né? E ela realmente não foge, não escapa, né? Isso que é o mais interessante, assim. Bom, além disso, né, é um livro rápido, ele tem 281 páginas, mas, por exemplo, aqui, vamos pegar uma página qualquer aqui. Meu pai me buzinava domingo de manhã e eu colocava a mochila nas costas, mais alegre do que gostaria de admitir. Agora tínhamos esses momentos juntos e, ao mesmo tempo que isso me dava um pouco de medo da falta de assunto, medo da máscara, ainda assim era prazeroso poder estar ao lado dele sem a presença da minha mãe. Por onde começar a aproveitar o pai que eu tinha? Eu não sabia muito sobre ele. Por isso, quando eu colocava a mochila nas costas, para além da maçã e do diário, era como se eu carregasse instrumentos para lidar com a nossa relação. Bom, isso foi uma página, né? Uma página curta. Isso aqui, umas 2, 3 horas tu consegue ler. E não é muito, tá? 2, 3 horas, a gente pode pensar, pô, mas 2, 3 horas ficar sentado lendo é tempo, de fato, é bastante tempo. Mas esse livro, ele me prendeu muito, né? Não sei se porque diferente, não sei se porque linguagem mais simples, ou por uma técnica da autora, que já é o que eu desconfio mais, mas eu sei que eu ia lendo o livro e eu não queria soltar, assim, tinha outras coisas para fazer, tinha que resolver outras questões, mas o livro realmente ficou, assim, foi um livro que eu li bem rápido, o que é difícil, né? E então, apesar de extenso, ele é rápido de ser lido. Bom, entrando um pouco mais na história, então, né? É a interpretação de uma criança sobre a relação dela com a mãe, em especial também com o pai, como vocês viram, os pais se divorciam, porque a mãe é realmente uma figura muito castradora, uma figura que briga muito dentro de casa, inclusive bate muito nela, né? Chega a arremessar coisa contra o marido, enfim, é realmente uma situação complicada que tinha em casa.
na casa dessa eu lírico, né, uma menina que narra. E essa personagem da mãe aí dá quase uma análise de um personagem assim à parte do livro, porque das partes assim dá para pensar um pouco mais a personalidade da mãe. A menina conta que ela se sentia ameaçada, quem sabe, diante de outras mulheres mais inteligentes, de outras mulheres mais bonitas, batia na filha, nunca superou o marido ter separado dela. No final da história até tem uma reviravolta importante ali, que ela meio que se perde quando foi na farmácia, e os motivos disso mostram uma personalidade bem complicada, assim, que seria interessante fazer uma análise do ponto de vista mesmo psicológico, ou mesmo de construção de uma personagem literária, para eventualmente dar uma história paralela para ela que poderia ser bem interessante. Além disso, né, a personagem passa a infância discutindo a relação dela com a mãe, discutindo assim no livro, né, como é que se dava ou não se dava, era realmente muito ruim, e com o pai, e com a falta do pai. Então é a relação ela mãe, a relação ela pai, e a relação ela ausência do pai, né, que também se constrói parte da personalidade desse eu lírico, que é interessante. É muito triste, claro, ela também apanha muito, as cenas são bem pesadas, bastante violência, repetida violência, inclusive. É difícil, violência física, bem complicado, né, dar esse tom pesado pro livro. Eu até brinquei com essa amiga que me emprestou, é só tragédia, né, assim, o eu lírico se ferra até o final, quase até o final do livro, né, para de se ferrar na página 240, 230, 280, imagina, passa o livro inteiro se ferrando, né, o que torna um livro pesado, assim, também, fica pensando, pô, não consegue parar de ler, mas ao mesmo tempo fica com aquela sensação ruim, assim, mas ao mesmo tempo também acho que apesar da sensação ruim também te deixa mais sentimental, te faz lembrar de coisas que talvez tenha acontecido contigo ou que não aconteceram contigo, mas no contexto, como está muito triste, como está muito solene, tu acaba submergindo, perdão, na tua própria esfera de sentimentos. Pelo menos foi um pouco o que aconteceu comigo. Enquanto eu estava lendo o livro, eu tinha a impressão de me conectar melhor com as minhas emoções, que não eram necessariamente aquelas narradas, né? Eu não passei por metade do que essa eu lírico passou, e não eram necessariamente sentimentos negativos que me vinham, assim como eram os narrados do livro. Alguns eram positivos, inclusive, mas é um contexto, uma situação de sentimentos que trouxe os meus sentimentos também à tona, né? Inclusive bons. Então é interessante, não sei se foi a proposta da autora, mas foi o que aconteceu comigo, o que eu senti lendo. Por fim, né, acho que um ponto bem importante de ser colocado aqui é como essa criança ela quer o pai dela que ela vê com os outros, digamos assim, porque ela quer o pai dela sorrindo como ele sorri para as namoradas. Ele quer o pai dela brincando como brinca com os amigos, quer o pai dela entretido como ele está entretido com os hobbies dele. Isso é interessante. Acho que toda criança quer atenção, isso é evidente. E precisa, né? E é de direito dela. Essa aqui, eu não sei se é de propósito não, mas acho que também devido ao contexto faz sentido, né? No contexto de divórcio, ela fica mais desamparada, fica com a mãe que ela não gosta, inclusive, né? Mas assim, é bem interessante como essa parte é explorada, como assim, meu pai é feliz com outras pessoas e não é comigo. É culpa minha? Ele vai conseguir ser feliz comigo? É como ele é com outras pessoas? Então são questões importantes, eu acho, que a autora coloca, são interessantes de ser analisadas, assim. Acho que tem uma perspicácia muito boa da autora, ela te prende no livro, ela consegue escrever um livro que é profundo, com uma linguagem simples, porque é o que pede o eu lírico, não poderia ser diferente por conta do eu lírico que é, né? E ainda assim consegue construir uma grande obra. Eu gostaria de ver ela, a autora, escrevendo um livro mais parecido com o que eu costumo ler,
que seriam as novelas, que não focam tanto no sentimento, mas no que está acontecendo ao redor, nas histórias ao redor, né? E claro, o sentimento está ali, mas não é esse o foco principal do autor, ou talvez não é esse o foco principal do autor declarado, né? Aqui o foco principal do autor declarado é o sentimento, né? Outros livros talvez não seja declarado, mas esteja nas entrelinhas. Por exemplo, vai ler Crime e Castigo, do Dostoiévski, não há como dizer que não há sentimento, né? Não há como dizer que não é um livro entremeado, que só se constrói a partir dos sentimentos dos personagens. Mas não é isso que está tão na cara, digamos assim, no cerne da construção do livro. Olha, vão acontecendo situações, se desenvolve uma narrativa, por trás existem os sentimentos, eles operam, eles são importantes, mas a história, digamos assim, declarada é narrada. Aqui não, a história declarada aqui é sentimento, né? Claro que existe uma história de fundo, mas a história de fundo ela existe na medida para conseguir trazer os sentimentos à tona, porque o que é discutido aqui, na verdade, o que é discutido aqui são sentimentos, né? É uma possibilidade de livro, é um livro muito bom, claro. Não é o que eu costumo ler de novo, mas é um livro muito bom. É isto, esta é a análise, pequena coreografia do Adeus, da Aline Bay, e até a próxima análise.